Olá! Hoje continuamos a conversar sobre violência contra a mulher. Vem comigo! Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Vozes da Saúde, programa que é produzido pelo Sim Saúde Campinas e Região e pela Federação Paulista da Saúde, para falar sobre assuntos de saúde e bem-estar. Hoje nós estamos recebendo a Yanaê Marques, que sofreu uma tentativa de homicídio, e também a delegada Terezinha. As duas já estiveram conosco e se você não viu o primeiro episódio desta série, basta você clicar no card aqui em cima. Seja bem-vinda de novo, Yanaê. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com você. E você também, delegada Terezinha, seja muito bem-vinda ao Vozes da Saúde mais uma vez. Obrigada, é um prazer estar aqui, obrigada mesmo. Yanaê, a nossa Nana. Nana, a gente quer que você conte, você começou no último programa a contar o dia de terror que você viveu, dentre muitos, né? Mas o pior deles. A gente parou naquele ponto que você disse para os seus filhos, para afastá-los da cena ali, que descessem e abrissem a porta para os policiais. Eu queria que você continuasse a partir daí o seu relato daquele dia. Isso, então nós estávamos subindo e descendo andares e aí eu vi que já tinha bastante polícia lá embaixo e aí eu falei, desçam e abram para a polícia, porque eu pensei, a polícia não vai deixar duas crianças subirem novamente. O meu intuito naquele momento era só tirar as crianças. Eu não pensei em nenhum momento que eu ia morrer, não pensei. Mas eu tinha certeza que ele ia tirar. E eu só não queria que meus filhos vissem. Então meus filhos desceram com o intuito de abrir. Óbvio que a polícia não precisava que eles abrissem para eles, né? E realmente eles seguraram as crianças lá embaixo e não deixaram mais eles subirem. E aí a gente continuou. E ele falava todo o tempo, não, primeiro você vai ver o japonês morrer, depois eu te mato. Então ele me segurava, arrombava a porta, me segurando, atirava para cima, até que eu acho que ele percebeu que ele não ia mais poder usar nenhuma bala do revólver dele, porque só sobraram duas. Não sei se ele contou ou se foi acaso. Mas aí ele parou de atirar, ele só arrombava, só com o pé, com o corpo, mas ele arrombou todas. E aí, quando ele chegou no momento em que ele já não tinha mais o que fazer, ele já tinha esgotado tudo, aí ele me encantuou no último andar, eu também já não tinha mais para onde ir. O prédio tinha quantos andares? Acho que 7. 7? Eu acho que são 7. E o japonês que você se refere, você explicou no primeiro programa, era o seu namorado na época, era o meu né? namorado. Ele chamava ele de japonês. Então, ele era o meu namorado, e ele estava enlouquecido. A primeira missão dele era matar o meu namorado. Depois, ele queria que eu visse. Por isso, todo o tempo ele me segurava, todo o tempo ele me pegava no cabelo e ele queria realmente que eu visse. Esse era o plano dele. E não conseguiu, graças a Deus. E aí cheguei, ele me encostou num canto, eu já não tinha mais para onde ir, eu não tinha como subir, não tinha como passar por ele e descer, eu não tinha mais o que fazer. E ele colocou a arma na minha testa. Aí eu bati a mão na arma e como se eu pudesse me proteger, eu falei, nossa, meu rosto, bati a mão na arma, coloquei a mão no rosto e virei de costa. Era como se eu fosse me proteger mesmo, E aí ele encostou a arma na minha cabeça, na parte de trás, exatamente como ele faria na testa, aqui na parte de trás. E atirou. E em seguida ele se suicidou. Atirou na cabeça dele também. E quando eu caí lúcida. Eu não ouvi o tiro dele, então eu não sei quantos segundos, não faço ideia, mas eu tive esse apagão. Parecia que eu estava flutuando naquele momento. Eu não senti dor. Nenhum momento ali. Aí você estava consciente. Aí quando eu estava no chão. Sabendo que tinha levado o tiro. Sim, e sabendo de tudo, de toda a história. Toda a história. De tudo que eu tinha passado até ali, consciente. E aí eu abri os olhos e eu queria pedir socorro, eu queria avisar que não tinha mais ninguém ali. Mas a polícia já estava no andar de baixo e eu queria avisar que eu estava viva.
e o meu corpo não obedecia. A cabeça estava lúcida e o meu corpo não obedecia, eu não conseguia mexer a mão, eu não enxergava nada, absolutamente nada, e não conseguia falar. E eu fiquei treinando na cabeça, socorro, 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 dentro, né? Sim. Só na cabeça, socorro, 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 até uma hora que saiu socorro. Aí eles subiram, correndo, aí me pegaram, já desceram comigo imediatamente, e aí eu falei assim, eu tô de olho aberto ou de olho fechado? Eles falaram, não, de olho aberto. Então eu tô cega, porque eu realmente não enxergava nada. Você perguntou? Eu perguntei. Você perguntou? Eu perguntei, porque dali pra frente eu consegui falar. Depois do socorro eu consegui falar. Consegui me mexer, voltou tudo. Sim. É como se eu tivesse tido alguns minutos, não consigo dizer tempo, não faço ideia. Não sei se foram minutos ou segundos, mas depois do socorro eu voltei a falar e me mexer. Normal, sabe? Ter o controle do meu corpo. E aí fui pra ambulância, e já na ambulância eles já começam a colocar aquela máscara pra te sedar ali, né? Sim. Pra te acalmar, mas eu tava lúcida todo o tempo, eles perguntaram meu nome, absolutamente lúcida todo o tempo, mas cega, naquele momento cega. Eu não enxergava nada, não sei com quem eu estava ali, se eram paramédicos, se eram policiais, Sim. não sei. E aí, em algum momento, eu questionei, eu falei, os meus filhos gritavam muito, e eu estava dentro da ambulância, eles estavam esperando alguma coisa, que eu não sei o que é, mas eles estavam esperando alguém chegar, não sei se um médico, e tinha muita gente, muita gente. E aí eu fiquei ali, esperando bastante tempo, mas já estava sendo sedada e tal, e eu escutava os meus filhos gritando muito, muito, minha mãe vai morrer, minha mãe vai morrer. E era o que estava mais me incomodando. Aí eu perguntei pra eles, falei, eu tô morrendo? Falei, porque eu quero me despedir deles se eu tiver. Aí eles falaram, calma, a gente vai te ajudar. Nenhum momento tá morrendo ou não, vai sobreviver. Aí eu falei, então acalma meus filhos, por favor. Aí alguém gritou assim pros meus filhos, calma, foi um tiro de raspão no ombro. Aí eles saíram comemorando e aquilo, eu pensei, poxa, que paz. Eu tive uma paz. Saber que eles estavam bem. Que eles estavam bem, que pelo menos naquela noite, porque eu sabia de tudo que estava acontecendo comigo. E eu pensei, pelo menos essa noite eles vão ter um pouquinho de paz, não, né? Mas eles vão conseguir descansar um pouco, achando que foi um tiro de raspão no ombro, tá tudo bem. Porque como eles não viram um tiro, eles não tinham como saber. E a partir daí foi uma longa jornada de hospital? Foi uma longa jornada, na verdade, depois do hospital, porque no hospital eu fiquei pouco tempo. Você ficou pouco tempo? Pouquíssimo tempo. Quanto? 7 dias. 7 dias? 7 dias, na verdade, no 7º dia eu recebi alta. Esse filme de terror que você viveu, ele aconteceu em Campinas? Em Campinas. Em qual bairro? No Taquaral. No Taquaral. É. Tá, e depois você foi internada no hospital? Na Unicamp. Na Unicamp. A Unicamp que cuidou de você. Sim. Por 7 dias. 7 dias. E te liberou para casa bem? Você já estava bem? Bem. Quando eu estava internada, quando eles terminaram a cirurgia, eles chamaram a minha família e falaram, olha, não espera muita coisa dessa cirurgia, porque se ela sair, ela vai ser uma plantinha que vocês vão ter que colocar no sol. O prognóstico era isso. E aí a minha avó falou assim, não, vou tirar minha neta daqui andando, como sempre foi. Fé, né? Fé. E aí, no 7º dia, eu saí de lá andando, do jeito que sempre foi. Eu enxergava pouco, bem pouco, porque eu perdi 70% da vista esquerda. E com isso, e perdi um pouco da visão direita também, eles acham que pode ser 30%, não conseguiram calcular isso. Mas continua essa situação até hoje? Sim, sim. Só que quando eu saí era muito mais difícil. Primeiro, eu não tinha adaptação nenhuma. Segundo, eu tinha acabado de passar uma cirurgia. Sim. Então, estava tudo muito inchado. Eu estava muito inchada. Muito mão, eu estava muito inchada. Então, para mim, eu enxergava nada do lado esquerdo. E eu realmente não estava enxergando nada do lado esquerdo. E um pouco do lado direito. Então, assim, eu tinha dificuldade o tempo inteiro, como uma deficiente visual total mesmo. Eu me locomovia assim, mas saía andando. Eles queriam levar de cadeira de roda, eu falei, não, eu quero ir andando. E eu fui. E foi incrível dali pra frente, assim. Tive várias noites terríveis de dor na cabeça. Dor na cabeça e dor de cabeça, que era diferente, dor na cirurgia. Fora o psicológico, né? Fora o psicológico. Porque eu tive que ir pro mesmo apartamento.
Então, assim, eu entrava naquele apartamento, eu lembrava de tudo, eu fiquei mais, acho que 1 ou 2 meses lá. Não, acho que eu fiquei mais 1 mês só. Até conseguir me mudar, minha prioridade era mudar dali, porque eu não conseguia mais. Eu entrava ali, aí eu dormia no sofá sentada, eu dormia 1 mês sentada, porque eu não conseguia deitar. Quando eu deitava, parecia que todo o sangue do meu corpo estava indo para a cabeça. Então eu dormia sentada no sofá. Um apartamento pequeno, eu dormia de frente com a porta. E aí eu não conseguia dormir, porque parece que alguém ia estar arrombando a porta a qualquer momento. Então, eu falo que as minhas noites de terror vieram depois do hospital. Porque no hospital fui extremamente bem cuidada, foi incrível, foi incrível. E depois que eu saí, aí sim, eu tive um árduo trabalho para me recuperar. As primeiras vezes que eu me olhei no espelho, que eu percebi que eu não enxergava meu rosto. Enxergava parte do meu rosto, porque, como eu disse, você não está adaptada, né? Então, hoje, eu enxergo da mesma forma que eu enxergava naquele dia. Mas hoje eu entendi como ver o meu rosto no espelho, como ver o seu rosto. Então, hoje eu sei o que o lado direito tem que fazer. Naquela época eu não conseguia. Então, e eu sempre o organismo vai se adaptando, isso, né? E eu sempre fui muito vaidosa, muito vaidosa. Então eu queria já me maquiar, eu queria tirar aquelas marcas, porque eu fiquei com marca no pescoço, porque um pedaço da bala saiu aqui, o outro pedaço eu ainda tenho aqui, eu tenho um pedaço de projétil aqui. E eu tinha uma cicatriz muito grande, porque eu fiquei com acesso na jugular quando eu estava internada, então eu tinha um corte muito grande, tinha uma cicatriz que eu já queria esconder, porque eu sou muito vaidosa. E aí eu não conseguia me maquiar. E aí eu chorei muito, porque eu falei, gente, eu não vou mais conseguir dirigir. Não é só maquiar o problema, eu não vou mais conseguir dirigir, eu não vou mais conseguir cuidar dos meus filhos como eu fazia antes. E vai bater no desespero, né? E eu falei, que injustiça. E aí você entra naquela revolta, né? E aí... Foi aí que nasceu o livro? Foi aí que nasceu o livro. Olha o livro da Inaê. E eu costumo explicar... Eu escolhi viver. O nome do livro, eu escolhi viver porque não foi uma escolha minha, foi Deus, né? Mas depois que Deus me permitiu ficar, eu tive que escolher viver, não sobreviver. Então eu escolhi viver a vida que Deus me permitiu. Porque eu tinha 2 oportunidades, né? Eu só tinha 2 opções. Ou de me recompor ou decompor. Eu podia olhar para mim e falar assim, olha... Ter dó de você. Ter dó de mim, olha... Né? Nossa, eu levei um tiro na cabeça. Nossa, eu não tô enxergando. Nossa. E eu fiz isso por pouquíssimo tempo, porque eu me olhava, não me via. E aquilo, não dirigir, estava me desesperando, sabe? E aquilo tudo estava me revoltando muito. Você procurou tratamento psicológico para você, inclusive o meu livro é junto com a minha terapeuta. Ah, tá. É junto com a minha terapeuta. E aí eu falei, gente, se você tá num buraco, eu sempre digo isso para as mulheres, se você tá num buraco, pare de cavar. Vamos parar de cavar. Porque a gente precisa, a luz não tá no fim do túnel, ela tá dentro de nós. O tempo todo. O tempo todo, Mas né? às vezes a gente está tão soterrada que você não consegue ver saída. Esse livro nasceu quanto tempo depois? 2 anos depois. 2 anos 2 depois. anos depois. Então, por 2 anos você fez terapia, Sim. Você, as crianças, e nesse processo nasceu o livro. Os meus filhos fizeram menos tempo. Receberam alta, acho que em 6 ou 7 meses. E assim, eu ouvi da psicóloga, olha, a alegria que vocês têm dentro de casa é a terapia deles. Eles estão bem. Eles estão realmente bem. Conseguiram processar, filhos, né? Sim, os meus filhos não são traumatizados. Entender que tinha um pai doente. Sim, isso é uma bênção. Sim. Eles não têm um trauma, não é algo, não é um peso para eles, um assunto do dia a dia. Né? Não é uma coisa que eles usam, tipo, ai, mas olha, meu pai... Não, eles não usam. Tá, isso é muito importante, né? Eu quero só inserir a delegada no nosso bate-papo. Uma vez eu vi uma frase que dizia, quantas vezes uma mulher precisa morrer para viver? E eu pergunto isso para você, delegada Terezinha. Quantas vezes uma mulher precisa morrer para viver, para ser plena, ter um relacionamento equilibrado, né? Eu posso te dizer que muitas nunca vivem,
né? Elas cedem sempre. Mulheres que nós ouvimos na nossa família, amigas, mulheres que durante uma vida inteira foram maltratadas, agredidas, subjugadas, controladas, sofreram violências psicológicas, se não físicas, uma vida inteira. Não precisamos ir muito longe, que as mulheres precisavam aceitar as amantes, né? E até aceitavam porque essas amantes, de certa forma, aliviavam um pouco o estresse de ter que conviver com aquele homem, né? Eu atendi mulheres que davam graças a Deus do homem não procurá-la mais para sexo, porque ela, de repente, ela tinha consciência que ela vivia com o inimigo. Uma pessoa que ela já não amava mais, sim, uma pessoa que ela sabia que não a amava, né, mas que a controlava. Então, as mulheres foram ensinadas a aceitar sempre tudo. E além de serem ensinadas, nós somos dotadas de sentimentos muito fortes para com os filhos e a nossa família. A família, né? Então, o mais difícil para fazer uma denúncia, eu entendo, é romper com esse lar que você idealizou e você construiu, porque você diz assim, olha, eu vou perder minha casa. Mulheres que têm dificuldade, quando sabe que ele vai ficar com metade da casa, então tem que vender a casa. Tem mulheres que a vida inteira elas passam convencendo o homem a abrir mão da parte dele para ela não ficar sem a parte dela. Então, é um apego material? Não, é um apego psicológico. E a Lei Maria da Penha, ela veio contribuir um pouco para melhorar essa situação? Ela veio para dar visibilidade, né, a uma violência que ninguém admitia, porque os registros de ocorrências policiais, que hoje são de violência doméstica, às vezes vinha como desinteligência, né? Eu até falo no meu livro, eu tenho boletins de ocorrência da época, que o título da ocorrência era desinteligência. A gente via muitos casos assim de manipulação, mas durante os 12 anos que eu fui delegada da mulher aqui, os casos de feminicídios eram muito raros. E a gente tinha, e é muito antes da Lei Maria da Penha, né? Então, a Lei Maria da Penha, ela trouxe para a mulher essa consciência de que ela pode sair daquela relação com a ajuda das instituições. Mas isso não é 100% verdadeiro. Deu visibilidade, né? Deu a ela os caminhos. Deu os caminhos. Agora, por onde começar, isso faz toda a diferença. Porque uma coisa é uma mulher fazer uma denúncia, vamos falar aqui, 80% das violências domésticas estão entre as lesões leves, empurrões, safanões, puxões de cabelo, ameaças, ofensas em geral e violência psicológica, né? Violência moral. Sim. E violência psicológica, violência patrimonial, homens que controlam todo o patrimônio da mulher, né? Até o salário que ela recebe é ele que determina onde vai ser investido, ela não tem o direito de comprar nada, não pode gastar dinheiro, aquela coisa, né? Aliás, minha sogra dizia, né? Olha, você vai na feira, se você tem aquelas lojas, naquela época começavam as barracas de roupa, sim, de produtos importados que a gente não tinha em loja, nossa, né? Eu sempre comprava alguma coisa, ela falava, daqui que eu levo a sua sacola. Porque os maridos se incomodavam. Se incomoda até hoje com os gastos das mulheres, né? Mesmo que você ganhe o seu dinheiro. Não, nem o seu dinheiro. Então eu acho que a Lei Maria da Penha, ela já precisaria sofrer uma atualização. Ela deveria hoje permitir que os homens tivessem os mesmos direitos que as mulheres, no sentido de quando forem vítimas, serem ouvidos, porque isso a Lei Maria da Penha barra. E essa lei já tem 18 anos. Então ela poderia se estender para não ficar aquela coisa de que tem uma lei contra os homens. Porque à medida que todos são iguais perante a lei, mas você não pode, por exemplo, pedir uma medida protetiva para uma mulher, né, que te perturba, que te persegue, sim, que muitas vezes te faz mal, né, porque são em menores
são menores os casos, né? Menor intensidade, mas existem. Delegada, tá aí um bom tema para um outro Vozes da Saúde, né? Ah, vamos falar. Por que as medidas protetivas da Lei Maria da Penha não são, isso não vai mudar nada a vida das mulheres. Sim. Né? Mas o homem, a mentalidade muda. Eu queria saber da Nana, quando você estava vivendo esse relacionamento, você já conhecia a Lei Maria da Penha? Não. Você não conhecia? Não, na verdade, conhecia de ouvir falar. Né? Eu acho que a maioria de nós que não passamos por nada, acho, mas aí é achismo, que não passamos por nada, até então a gente nem ouve falar, né? Porque não era naquela época tão noticiado assim. Uhum. Aí depois que você começa a passar, aí você ouve falar muito mais, né? É. Aí eu já tinha ouvido bastante sobre Maria da Penha. Depois disso, agora você conhece. Agora, né? Você não só conhece, você faz algum trabalho de preventivo, de levar a tua experiência para as mulheres como um alerta? Eu palestro. Você palestra? Eu palestro sempre que eu sou convidada, sempre que eu posso. Eu falo disso um pouco no Instagram. E agora eu estou à frente de uma ONG, é um trabalho que a gente está iniciando. Uhum. Então, eu consegui já uma concessão de um prédio gigante, que tem 12 salas. Então, ali sim, eu quero poder transformar a vida das mulheres. Como que chama essa ONG? STC, Instituto Futuro em Ação. Instituto Então, ela tá... Futuro em Ação. Isso. Funciona aqui em Campinas. Funciona aqui em Campinas, ali no Jardim Olina. Uhum. É um projeto que a gente está iniciando, então estou ainda correndo atrás de verbas, né? Porque eu preciso, além do prédio agora, eu preciso de ajuda, de apoio, que os empresários me apoiem, que a cidade em si apoie, para que a gente possa estender isso depois para outras cidades e realmente fazer a diferença. É um projeto muito grande, é um projeto para fazer diferença mesmo. Não quero mais só conversar com elas, que é o que eu faço. Eu não quero mais só fazer isso. Isso salva também, salva bastante. Assim, você percebe que você traz ela de um lugar para outro, quando você muda a visão dela. Quando eu digo, olha, se eu conseguir, você também consegue. Eu não sou melhor que você, eu não sou mais forte que você, eu só decidi viver. Então, quando você fala, você traz isso e fala, e você vem assim, de maneira clara para a pessoa, ela me vê andando depois de tudo que aconteceu, ela me vê querendo trabalhar depois de tudo que aconteceu. Então, não é mostrar, é prática. Então, além disso, eu quero poder fazer muito mais. E aí, assim, agora, tá no início agora, mas é um projeto que eu tenho certeza que a gente vai Ele vai muito crescer, longe, né? muito Vai longe. ser bem sucedido, é o que nós agora desejamos. Agora tem uma colega que né? pode me ajudar bastante nesse assunto. Com certeza. Assessorar. É muito importante. Inclusive né? porque a gente conversou no outro programa e eu acho isso fundamental, né? Você não chegou a denunciar nenhuma das vezes. E foram mais de 13 anos de violências. Então, eu insisto nessa tese que as mulheres acreditam que elas vão mudar o homem. Sim. Elas acreditam que foi a última vez. Foi a última vez, foi a última vez. Mas o que nós precisamos mesmo hoje é investir na educação. Porque os meninos de 10, 12 anos continuam repetindo os modelos de homens machistas e possessivos. Por que isso, Porque delegado? a educação, o que acontece? A educação não evoluiu. A mulher, normalmente... Não, eu digo nas unidades de ensino, ensino por exemplo, também. é um debate que tem que ser feito com as crianças de 10 a 12 anos. Sim. Eu, quando estava assessorando a Secretaria de Segurança, depois que eu já não era mais vereadora, eu criei o Gama, que é o Guarda Amigo da Mulher. É um projeto que eu trouxe para Campinas e já espalhou para toda a região, que monitora a mulher que tem a medida protetiva, né? Faz visitas e controla, procura saber se ele não está se aproximando, faz as prisões de quando ele descumpre a medida protetiva. Mas eu criei também, na mesma época, junto com o PROIN da Guarda Municipal de Campinas, eu criei Maria da Penha Vai à Escola. Era uma peça teatral que nós escrevemos juntos com os guardas municipais. 16 guardas tiveram aulas de teatro
Que legal. para levar para as escolas esse projeto, e esse projeto é acanhado, não é divulgado, não está sempre presente, é quando alguém pede alguma coisa diferente, não estou à frente mais de nenhum cargo público, então não posso sugerir essas políticas públicas. Posso opinar, dar palpite, dizer que existem, mas ele era direcionado a crianças e pré-adolescentes, e quando os policiais fardados encenam uma família e a violência, e os filhos ali assistindo, então ensina, dá uma lição, você vê os olhos das crianças assustados. Eu, a semana passada, contando 2 colégios, eu consegui falar com 500 adolescentes, porque toda a escola fechou. E nessas palestras suas, eles me adoram. Você consegue detectar crianças que vivem a violência doméstica? Consigo no olhar. No olhar. E, assim, nessas peças teatrais, elas eram muito interessantes, porque as crianças, depois da peça, faziam perguntas para as personagens. Sim. Então, assim, olha, um vizinho faz isso, olha, eu tenho um tio que faz isso e aquilo. E você via que era uma forma subliminar de você abordar um tema muito sério, entendeu? Porque a criança e o adolescente se sente responsável pela violência dos pais. Porque grande parte dos desentendimentos também é pela forma como cada um educa os filhos. Entendeu? Então essas crianças... Gera culpa na criança. Tem uma lei, que eu me especializei nessa lei, a lei Henri Borel. A lei Henri Borel é a Lei Maria da Penha para criança e adolescente. É a violência doméstica de criança e adolescente. Essa lei é novinha, ela é de 2022. Sim. Tem 3 aninhos essa lei. Com esta lei, a criança que assiste à violência, ela está sendo passiva da violência doméstica dos pais. Ela é vítima. Esses pais, os 2, vão ser responsabilizados por esses traumas, entendeu? Nas crianças. Uma criança que vive uma violência doméstica, ela está fadada a cometer a mesma violência na fase adulta? Sim. As mulheres seguem o exemplo das mães submissas e os homens a agressividade dos pais agressores. Isso é sempre o modelo. Ele cresceu naquele ambiente, viu a mãe suportando, acha que a esposa também tem que suportar. Até porque, muitas vezes ela suportou. Sim. Então, quando ela chega naquele ponto que não dá mais, como foi o caso da Inaê, falei seu nome certo? Quase. Não vou falar nunca. E quando ela chega naquele ponto de deu, acabou, agora é definitivo, aí ele joga as últimas cartadas, né? Sim. Ela acabou comigo, são esses os discursos. Ela acabou comigo, tirou tudo de mim. Ela acabou com a minha família, ela acabou com a minha casa, ela me afastou dos meus filhos, ela acabou com a minha vida. E se ela não for minha, não vai ser de mais ninguém. Eu não tenho nada a perder. Falando nisso, Yanaê, como é que toda essa história te transformou? Quem é a Yanaê de hoje? É uma mulher muito diferente. A leveza de hoje não tem preço. Ter liberdade de ser feliz sem ter medo, sabe? De ser feliz e de ser quem você é, isso não tem preço. Então, hoje, claro, muito mais madura depois de tudo que eu passei, né? Não tem como sair de tudo isso e não ter amadurecido muito. E depois de ouvir muitas outras histórias, porque aí você traz essa história e as outras mulheres se identificam e traz a história delas. Então, hoje eu tenho muito mais discernimento, hoje eu vejo com outros olhos. Já palestrei em colégios também e isso que a delegada falou, você percebe no olhar. No olhar das uma crianças. Das vezes, eu acho que foi um dos dias mais emocionantes, assim, de tristeza para mim. Eu estava palestrando para adolescentes e um deles me pediu um livro, e aí eu sorteei 3 ou 4 livros ali, porque eu não tinha muitos. E aí um deles, quando eu terminei, ele falou, você pode sentar do meu lado um pouco? Ele estava no fundo do auditório, você pode sentar do meu lado um pouco, nervoso. E aí eu sentei do lado dele e ele falou assim, eu quero muito um livro. E eu não tinha mais nenhum ali.
eu falei, mas eu trago um livro para você, eu mando um livro, eu falei, mas o que tá acontecendo? E ele tava chorando copiosamente, chorando. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Ele falou, eu acho que o meu pai é igual ao seu ex-marido, mas assim, morrendo de medo. Claro, né? E era um menino enorme, que parecia um bebê pedindo ajuda, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, sabe? Então, assim, ó, um dos projetos que eu estou criando e eu achei incrível você falar disso, é tratar as crianças, não só, a minha visão, não só para que elas não repitam o comportamento, mas para que elas também denunciem, para que elas denunciem. Não interessa se tem 10, 11, e não se 12, sintam culpadas, né? Porque culpadas. É impressionante. E denunciem. Elas não se... Eu perguntei para esse menino, falei, você já contou para alguém? Ele, não posso. Então a gente tem que imputar na cabeça deles que não é que eles podem, eles devem. E a aula de defesa pessoal para as meninas, eu acho que é essencial. Concorda, delegada? Eu tenho restrições. Você tem restrições? Porque eu, em 2002, com uma academia da família Grace, nós criamos esse projeto em 2002. Tudo que você vê hoje não é novidade, viu? Muitos dos meus projetos, inclusive hoje a lista dos agressores, eu tinha o projeto a lista dos brucutus. Eu queria que os homens ficassem com a foto e o nome pregado nos postes, né? Que não tinham redes sociais na época. A castração química. São coisas tudo da cabeça de uma delegada que era vista como louca, né? Para falar isso há 35 anos atrás. O que eu aprendi da aula de defesa pessoal? Agora mesmo tem, acho que em agosto do ano passado, há um ano, esse curso foi dado, eu abri a inscrição desse curso para um professor do Clube Bonfim, que ele queria fazer um trabalho de voluntário. Nós conseguimos 60 mulheres inscritas e pelo menos 18 fizeram o curso. Mas ele foi muito claro num ponto que faz a diferença entre a vida e a morte. Se não treinar, se não tiver agilidade, não vai se defender. Porque o que faz a pessoa aplicar técnica com técnica é exercitar. Sim. Até porque se você não faz atividade física, você não vai ter agilidade. E outra coisa, quem pratica lutas marciais sabe o que eu estou falando, né? É o treino que aperfeiçoa, até que a pessoa vai subindo de faixa no Kung Fu, essas coisas aí. Então eu acho assim, por exemplo, eu já assisti cursos aí de defesa pessoal que orienta a mulher quando tá com arma. Quando tá com arma, você não faz nada. Então, às vezes fala assim, olha, procura desviar o rosto e tal. Não, você não tem nem que olhar pro cara, entendeu? Aquele momento você tá subjugada. Sim. É implorar para viver, me desculpa. Mas é ajoelhar, pedir, implorar pela vida. Não é hora né? Não é hora de dizer, então mata. Você não tem coragem. As mulheres fazem isso. Esses feminicídios que são filmados pelas próprias vítimas, na minha palestra tem um feminicídio que ele tá com a arma apontada para ela e ela começa a dar risada, a falar, atira, vai. Você não tem coragem de dar uma gargalhada. E ele atira. Não é hora de desafiar. Hora de fazer aquele isso. Momento, Sim. Nem em filme eu gosto dessa cena, né? A pessoa tá lá sendo torturada, morrendo e tá valentão. Não, ninguém fica valente na frente de um maníaco, de um psicopata, de um sujeito transtornado. Então, essas aulas de defesa pessoal não pode se resumir a um projeto de apresentação. Eu vou lá no bairro, apresento lá o projeto, entendeu? Depois eu saio de lá e não dou aulas, não abro cursos para essas mulheres gratuitamente poderem participar das aulas e fazerem... Então, esse curso não poderia ser só uma demonstração, porque ele cria uma expectativa de segurança que não é real. Que não é real. Que pode não ser real. O Instituto Futuro em Ação vai oferecer que serviços? Então, como nós estamos muito no início, eu preciso primeiro entender quem vem comigo, o que eu vou conseguir fazer. Mas o que eu quero é uma proteção com as mulheres. E agora me abrir os olhos, eu preciso da continuidade, depois
defesa pessoal, não é só a defesa, eu preciso dar continuidade, então esse é um projeto que eu preciso criar junto. Mas é a conscientização de tudo isso de quem que a tem delegada experiência, né? Exatamente, isso exatamente. Tá falando. Extremamente não adianta válido. chegar lá, aprender 2, 3... E que é o que eu acho. Não vai nem lembrar dos... Nem não vai lembro. lembrar, Eu né? fiz aula de defesa pessoal na academia de polícia, quando eu fui aprovada no concurso. Você tem aula de defesa pessoal. Sim. Nunca um policial entra no confronto, se o sujeito tiver com uma faca, ele não vai com o corpo. Ele não vai. Né? Ele pode ser faixa preta de judô. Ele vai sacar a arma e vai desarmar o sujeito que está com uma arma branca. Ele não vai para o confronto. O confronto é, num último caso, o policial, ele recebe aula, ele tem treinamento, mas eu, por exemplo, como delegada, tive um garoto que me apontou uma faca. Eu tive aula de defesa pessoal, eu poderia ter encarado, tentado, mas não, a gente não arrisca a vida. A gente atira primeiro na perna, né, primeiro no chão, depois na perna. Você entendeu? Para você desmontar a pessoa. Porque também... O policial também não pode, ele tá armado, o sujeito com faca, ele atira no peito, né? Porque o ideal é que a gente consiga levar esse criminoso para cadeia e que ele pague muito caro, né? Sim. Pelo crime que praticou. Mas o quando objetivo envolve... não é matar, né? E Não tem é um matar. detalhe também, né? Essa liberação das armas contribuiu muito, a grande maioria dos feminicídios com arma de fogo. Olha que eu sou defensora do porte de arma. Eu acho que todo cidadão tem o direito de ter porte de arma. Mas com esse aumento de feminicídios por arma de fogo e muitos deles já sendo CAC, atirador, tendo a arma registrada, autorizada, né? Aí eu já começo a repensar se tá certo esse negócio de ter arma em casa ou se ela deve ficar no estande, porque ele não pode portar, né? Sim. Se é uma arma esportiva, podia ficar no estande de tiro lá do clube que ele é sócio, mas aí as pessoas dizem, e se as mulheres aprenderem a atirar? É outra falácia, entendeu? O sujeito não vai chegar e atirar, ele sempre vai pegar ela de surpresa, né? Sim. Tanto é que mesmo com tornozeleira eletrônica, preso, ele manda matar. Ele manda matar, é verdade. Nana, conta para mim uma coisa. Como é que a sociedade pode ajudar o seu instituto que está começando e que tem um propósito brilhante de ajudar outras mulheres? Primeiro eu preciso dos voluntários, né? Eu preciso de pessoas voluntárias mesmo, que estejam, eu vou depois divulgar, se você puder deixar o link ali no vídeo, de pessoas que queiram vir para nos ajudar. Eu quero fazer uma oficina de costura ali para criar um pouco de alguma situação que elas consigam sair de casa, sabe, para fazer mais alguma coisa, que a gente comece a conversar com essas mulheres desta forma, entender o que está acontecendo, que além disso elas tenham a oportunidade financeira. E eu preciso também que os empresários, os nossos deputados, a nossa política nos ajude financeiramente, nos traga, além de visibilidade, nos traga condições de fazer tudo isso. Como eu disse, eu tenho um prédio gigante, eu preciso equipá-lo. Eu preciso que eles me ajudem a trazer essas mulheres. Eu preciso de condições para isso. O espaço eu já tenho. O espaço já foi cedido. Agora eu preciso da prefeitura e dos políticos que conseguirem estender a mão para esse projeto. Você precisa agregar Exatamente. Pessoas profissionais, agregar empresários, Exatamente. entidades, poder público para que a coisa aconteça. Exatamente, né? isso. A gente vai divulgar, depois você deixa o seu telefone Tá bom. e o link, né, que Isso, as pessoas podem isso. acessar para conversar. Lembrar que os políticos hoje, coisa que a gente não tem acesso quando sai candidata, tem as emendas impositivas. Nas últimas eleições, os vereadores, que já eram vereadores com os quais a gente competiu, segundo consta, eles tinham até 3 milhões de emendas impositivas para investir em projetos como esses, sociais, culturais. Então, procurar um vereador, pedir uma emenda impositiva, é o que está mais próximo de você. Eu acho importante, você já é órgão de utilidade pública, já está declarado? Já. Tá. Então É é isso Mocipe mesmo. Já é Mocipe. Já é uma CIP.
Então já você tem já uma tem o forte caminho aliada aí. pode contar comigo. Eu já agradeço. troco umas ideias com Já ela, troca, oriento. né? Isso é muito Vou precisar bom, viu? muito dela, do conhecimento, da experiência, Sim. da inteligência. Sim. Obrigada. A delegada é... É uma lição, né? Ela é. Todas viu? as vezes que eu encontro, eu É tenho uma ouro. lição. É uma ouro. lição. Gentileza sua. Ela ajuda muito. É uma referência em Campinas, né, delegada? É mesmo. Sorte a nossa. Então, gente, eu gostaria agora que você, delegada, deixasse um conselho, uma mensagem para todas as mulheres e também para os homens, né, que estão assistindo a gente. Olha, o conselho que eu dou é o seguinte: se o nível de violência que você sofre, é possível você consultar uma psicóloga, fazer uma terapia de casal, porque às vezes a mulher ama esse homem, reconhece os valores dele e acha que é possível salvar a relação. Eu acho que ela deve perseguir esse ideal, mas com a ajuda de profissional, né? Fazer um tratamento, uma terapia, buscar ajuda da assistente social para ajudá-la a ser recolocada no mercado de trabalho, exigir nas delegacias a presença de uma advogada, porque é um direito que a mulher tem por lei, uma advogada, um advogado acompanhando uma mulher na delegacia, essa ocorrência pode sair mais robusta, né? E eu acho tudo isso importante. Eu ainda acho que a prevenção é que salva as mulheres. E acho que sim, ela tem que fazer tudo o que ela puder para ter independência financeira, porque isso faz toda a diferença. Sim. Por isso que algumas políticas públicas oferecem créditos para as mulheres vítimas de violência, mas exige fiador. Quem é que vai assinar um empréstimo para uma mulher só porque ela é vítima de violência? Então, o Estado que chega tarde, né, nos feminicídios, é porque ele falhou em algum ponto, porque ele está dizendo, denuncie, denuncie. Então eu deixaria assim, olha, os mineiros dizem assim, cautela e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Assim como esse homem pode ser um homem que teme a lei e vai respeitar as leis, ele pode ser um homem como este, que tentou acabar com a vida da mulher dos filhos dele. Então, assim, buscar orientação. Em Campinas tem a Casa da Mulher Campineira, onde lá dentro hoje está o CEAMO, a OAB tem a Comissão OAB. da Mulher, o Conselho Municipal do Direito, tem toda uma rede de atendimento que a mulher pode se informar. A ideia é dar um passo, mas saiba qual é o passo seguinte. Isso é importante. Ótimo. E você, Yanaê? Que recado, que mensagem você deixa para as mulheres? Bom, a minha mensagem, a primeira coisa que eu sempre digo é: contem, não tenham vergonha de falar, falem. Se você está sofrendo, fala. Não deixa a vergonha, o orgulho falar mais alto. Fala. É ali que começa, eu não digo a salvação, mas é ali que você dá o primeiro passo para se salvar. Sim. Quando você tem coragem de falar, você já aceitou, você já admitiu. Porque a maioria das vezes a gente nem aceita, nem admite que está passando por isso. Quando você fala, quando eu sento com você, minha colega de trabalho, qualquer pessoa fora do seu convívio, minha amiga, sabe, meu chefe, quando você consegue contar para alguém, você já admitiu que isso está acontecendo, já te incomodou. E aí você já sinalizou para mais alguém. Então falem, por favor, não desista. Essa eu acho que assim, é o primeiro passo para a salvação. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada. Eu acho que essa experiência que você trouxe, mais os conhecimentos técnicos, né, da delegada Terezinha, vieram contribuir muito, muito mesmo, para ampliar o conhecimento das mulheres em relação ao tema. Nós não estamos aqui para falar mal dos homens, não. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui em busca de um relacionamento equilibrado, harmonioso, exatamente, amoroso. Exatamente. Não é? É isso que nós queremos, não é verdade? Exatamente. Então você que ficou com a gente até agora, o nosso agradecimento pela sua atenção.
Não esqueça de compartilhar esse programa com as suas amigas, com seus familiares, com seus colegas de trabalho. Quanto mais a gente divulgar programas como esse, entrevistas esclarecedoras como essa, nós estamos ajudando a sociedade em geral. Eu gostaria também de agradecer meus colegas de trabalho, Davi Meirelles, o Bruno Nunes e a Catarina Bicudo, que me ajudaram na produção deste programa. E muito obrigada a vocês que vieram a brilhantar o Vozes da Saúde, e fica o convite para uma próxima visita. Muito obrigada. Eu agradeço. Muito obrigada.